Olá, filhos amados do Senhor Deus. Façamos uma oração para que o Senhor nos abençoe hoje. Oh, Senhor meu Deus, permita que o Espírito Santo venha até nós. Faça a diferença em nosso coração. Que só saia da nossa boca aquilo que for bom aos teus olhos, Senhor meu Deus. Em nome e por amor do Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Pai. Amém. Capítulo de hoje 5 de Josué. Capítulo 5 nós veremos o pânico que os inimigos de Israel estavam ao saber do grande efeito do Senhor nas águas do Rio Jordão. Vejamos a partir do versículo 1. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam desta banda do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus, que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Imagine o pânico para aquele povo. Se o Deus deles conseguiu secar as águas, passaram em seco, naquele buracão que deveria ser o fundo do Rio Jordão, devem ter muitas pessoas de guerra. Logo, logo eles virão, nos atacarão e destruirão a tudo. Tomarão as nossas cidades, as nossas mulheres, as nossas ovelhas, as vacas e assim por diante. Com certeza aquele povo estava temendo e tremendo muito por causa dos filhos de Israel. Versículo 2. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: Faze facas de pedra e torna a circuncidar segunda vez os filhos de Israel. Mas por que circuncidar a eles? Para quem não sabe, circuncidar é retirar aquela parte daquele corinho, o prepúcio, do pênis do rapaz. Era por costume fazer logo no 8º dia após o nascimento. Lembra-se que também era após o nascimento, 8 dias no mínimo, que o animal poderia ser sacrificado. Até os 8 dias deveria ficar amamentando na sua mãe e somente após 8 dias que poderia servir de sacrifício ao Senhor. Voltando ao assunto, não haviam feitos essas circuncidações nos últimos 40 anos. Vejamos, versículo 5. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, lá do Egito, mas a nenhum do povo que nascera no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Versículo 6. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais, dar-nos terra que emana leite e mel. Vejam só, meus amigos, muitas vezes a gente sem querer ainda pode ser desobediente, mas o problema é quando somos desobedientes, mesmo sabendo que aquilo traz consequências. Se o Senhor havia mandado aquele povo espiar a terra, voltarem, e ele daria aquele povo na sua mão, aqueles 10 que eram contra ir atacar e ganhar todas aquelas terras, imagine cachos de uva que cada um deveria ser levado por 2 homens, de tão grandes que eram. Se o Senhor falava que estava dando aquela terra para eles, por que eles ficaram com medo daqueles supostos gigantes? Não deveriam ter medo, porque o Senhor a tudo fazia. Haviam passado em seco no mar. Não daria nas mãos deles aqueles outros? Ainda no capítulo 5, tem algo muito interessante. Vejamos a partir do versículo 13. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Versículo 14. E disse ele: Não, mas venha agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe: Peraí, mas se ele era um príncipe do exército do Senhor, aqui no subtítulo deste pequena parte desse capítulo fala: um anjo aparece a Josué. Qual anjo que aceita adoração? Nenhum anjo aceita adoração, somente o Senhor Jesus e o Senhor Deus.
Então é o próprio Senhor Jesus, o príncipe do exército do Senhor. Versículo 15. Daí Josué lhe pergunta, finalzinho do versículo 14: Que diz meu servo? Que diz meu senhor ao seu servo? Versículo 15. Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Olha só, citado como o príncipe do exército do Senhor. Um dos nomes que nós veremos futuramente é o arcanjo Miguel. O início já da palavra arque significa príncipe, príncipe dos anjos. Então aqui nós sabemos já que é o Senhor Jesus indo visitar o seu povo. E como veremos lá em Judas, ele contenderá com Satanás pelo corpo de Moisés. Talvez pode ter sido nessa mesma passagem. Não é citado aqui na Bíblia, só citado lá no livro de Judas. Espero ter ajudado vocês a compreender um pouquinho melhor do motivo dessa segunda circuncisão. Fique com o Senhor, até a próxima.